Fala galera, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Mais um movimento, mais uma aula aqui, onde nós vamos falar de movimento ginástico. Essa aula ela vai abordar o Bar Muscle Up. Mais um movimento bem desafiador, um movimento que numa graduação aí, ó, a gente pode pegar aí o pull-up, chest to bar, o próprio toast to bar como referências para a gente ter como pré-requisitos e, consequentemente, conseguir fazer esse Bar Muscle Up. Então, são pré-requisitos ginásticos aí para a gente conseguir realizar esse movimento. Ou seja, é um movimento realmente mais complexo, um movimento que já vai exigir um grau de experiência maior, um trabalho um pouco mais, com mais tempo, com ganho de força, com ganho de controle, com consciência corporal e confiança também. Eu vou abordar os principais educativos que eu utilizo, os que eu testei e validei nas minhas aulas e já consegui ensinar centenas de alunos aí a conseguirem fazer esse tipo de movimento. Bom, primeira coisa, para fazer um Bar Muscle Up, a gente precisa entender, dentro dessa progressão que eu acabei de falar, como ele funciona. Comparado ao pull-up, ao chest to bar, vou usar esses dois como base aí, no Bar Muscle Up a gente vai precisar fazer mais ou menos o que a gente fez quando a gente conversou sobre pull-up e sobre chest to bar. A diferença do Bar Muscle Up para esses movimentos também está no drive, né? Do pull-up para o chest to bar, eu falei que a gente precisava mudar um pouquinho a posição do cotovelo, e aqui no Bar Muscle Up também vai ser necessária essa alteração, a gente vai trabalhar com o cotovelo um pouquinho mais aberto, e a gente precisa de um drive mais forte. Quanto mais altura eu preciso alcançar, então pensa comigo, num pull-up eu passo o queixo, num chest to bar eu toco qualquer ponto abaixo da clavícula. Agora no Bar Muscle Up, o meu aluno precisa de passar a cintura, precisa passar o abdômen na linha da barra. Então, nessa graduação eu vou tentar simular aqui para vocês o que seria o drive para um pull-up, o drive para um chest to bar e o drive para um Bar Muscle Up. Então eu vou chegando cada vez mais perto da linha da barra através do drive. O drive a gente comentou, eu preciso de força de grande dorsal, eu preciso conseguir ser capaz de usar cada vez melhor o meu core para conseguir me ajudar nesse momento. Eu já vou demonstrar o movimento completo e aí eu vou desconstruindo ele com os educativos e os acessórios que eu uso para ensinar os meus alunos. A primeira coisa é, no pull-up, no chest to bar, no toast to bar, a gente sempre salta bem abaixo da barra para conseguir fazer o movimento e já sair controlado. No Bar Muscle Up, por incrível que pareça, o meu corpo ele não vai ficar tão centralizado igual nesses outros movimentos. Eu vou deslocar um pouquinho o eixo do meu corpo. Para quê? Para conseguir fazer ele chegar cada vez mais horizontal em relação à barra. Então, vocês já vão reparar que eu vou pular, escondi atrás da barra aqui, eu vou pular um pouco mais de trás da barra, ó. Então, nesse movimento, eu preciso saltar um pouquinho mais de trás. Para quê? Para eu alcançar um eixo um pouquinho mais para frente, subir minha perna empurrando meu corpo lá atrás, fazendo um drive bem forte, e depois a entrada. Não preocupa que a gente vai desconstruir isso agora. E a primeira etapa é entender esse balanço, entender esse drive. Primeira dica, coloquem duas caixas bem próximas aqui da barra, e esse movimento ele é um balanço, né? um drive que eu chamo drive lançado. A gente vai sair de cima da caixa, você vai ensinar seu aluno a fazer o movimento, né? o balancinho inclinado, saindo da caixa. Segurou na barra, subiu na caixa, projeta o corpo lá para frente, ó, dá um salto. É interessante fazer isso aqui também, ó. Colocar um alvo para provocar nele que dá a referência, né, da inclinação que o corpo tem que tomar. Saltei projetando meu corpo à frente do rolinho ali, ó. Na volta aqui eu fiz um drive e retornei para cima da caixa. De novo. Então, muito importante projetar o corpo para frente, fazer a posição de Superman, ó, com o corpo bem inclinado, bem tensionado, já pensando em acumular aquela energia do arco e flecha e voltar executando o movimento do Bar Muscle Up.
Feito isso, a gente vai implementar agora com a entrada. A gente vai colocar também aqui, ó, uma ou duas caixas aqui de baixo. E vamos tentar fazer o aluno entender o processo da entrada. Essa entrada, eu fiz o drive, eu preciso fazer com que ele entenda que ele tem que levar o quadril em direção à barra e fazer aquele giro, que no Muscle Up a gente usa também, projetar o ombro à frente, fazer aquele abdominal circundar a barra. Então, a gente pendurou, a caixa está meio instável aqui, mas não tem problema. Pendulou lá na frente, ó, volta, executando a transição, ok? Então, esses são os dois primeiros educativos que eu julgo mais básicos, mais simples e que facilitam mais o processo de entendimento do aluno. E daqui a gente vai implementar, vai dificultar um pouco os educativos. O próximo educativo, vou fixar uma barra aqui no rack agora. Nós vamos usar o rolinho para simular e treinar o controle na hora de fazer o swing. Esse educativo agora, como eu falei, ele é uma implementação, né, uma progressão dos dois anteriores. Afinal de contas, quando a gente está falando de Barra Muscle Up, a gente tem que entender que o pré-requisito de conseguir fazer um pull-up, um chest to bar, ele já vem, né, o aluno já carrega ele consigo. E a gente precisa entender dois pontos que são bem diferenciais no Barra Muscle Up. Primeiro, a posição do corpo em relação ao balanço, ao swing. Então a gente fez isso saindo da caixa, né, fazendo o swing lançado, e o processo de entrada. Então aqui agora a gente já treinou o swing lançado e a gente já treinou a entrada saindo da caixa também, que a gente saltou, acabei de demonstrar. E agora eu vou mostrar um drive lançado na barra. Eu fixei uma barra aqui no rack, ó. Eu deixei ele a mais ou menos 1 metro, 1 metro e pouquinho do chão. A gente vai precisar usar um rolinho. Então são os dois equipamentos, é bem importante fixar a barra bem firme para segurança, ó. Então ela está bem firme, eu usei um band mesmo, um elástico. E a gente vai usar mais um aí já para fazer o Barra Muscle Up aqui, para treinar a entrada daqui. Então são dois movimentos, duas progressões dos dois educativos que eu passei antes. Como é que funciona? O importante aqui é o aluno entender como manter o corpo tensionado para essa energia fluir e facilitar para ele o processo de fazer o drive. Então o rolinho no chão, sentou aqui, ó, apoia o rolinho bem no tendão aqui, ó, bem perto do calcanhar. Faz a pegada que ele utiliza para fazer o Barra Muscle Up. Eleva o quadril aqui, ó, deixa o corpo escorregar pelo rolinho, sempre na posição de arco na ida e de hollow na volta, pressionando a barra e fazendo o drive, ó. Então começou, vou deixar fluir algumas aqui, vocês vão observar, ó. Tô fazendo em câmera lenta primeiro, ó. Vou lá na frente, ó, meu quadril levantando, ó, posição de arco e hollow rocks, arco, hollow rocks. E aqui, para eu intensificar esse movimento, eu vou começar a fazer força com quem? Com o grande dorsal, forçando e potencializando quem? O drive, que é um dos diferenciais para conseguir fazer o Barra Muscle Up. Observa como é que eu vou começar a decolar aqui agora fazendo essa força, ó. Eu chego quase a sair do rolinho. Então isso quer dizer que o aluno ele conseguiu entender a dinâmica, como ele usa essa energia acumulada a favor dele para subir. Agora, eu vou pegar um elástico, pode ficar aí que eu já volto. Com esse elástico, ó, passo ele aqui, venho com ele aqui para o outro lado. E agora, a gente vai conseguir simular um pouquinho aqui o movimento completo. Como é que a gente faz aqui agora, ó? Senta no elástico, passa o corpo aqui para trás da barra. Com o elástico apoiando o quadril, esse elástico vai ajudar o meu quadril a explodir e aí eu vou executar a entrada, ou seja, é mais uma progressão do último educativo que eu passei. A gente passou 2 educativos simples e agora um pouco mais complexos. E aqui o aluno precisa entender que ele vai elevar a perna, explodir o quadril,
colocar o corpo dele o mais horizontal possível em relação à barra e vai executar a entrada. Ó. Aqui a gente consegue vivenciar fazendo um pouco mais de força, dificultando o processo para o aluno. Tá difícil, meu aluno não conseguiu fazer. Esse elástico que eu estou usando aqui, por exemplo, ele é um elástico bem fino. Ele é um elástico, podemos dizer aqui, dos mais finos que a gente tem. Então, pode utilizar um elástico um pouquinho mais grosso, pode colocar essa barra um pouquinho mais alta, para ele ter mais espaço. Eu fiz com o elástico aqui, ó, sentado no chão. Se o elástico for mais grosso, ele vai impedir que o aluno sente no chão e vai ajudar mais o movimento a acontecer. Mas é importante a vivência, entender o processo de entrada.